sejam todos bem-vindos. Mais um episódio do Cada Caso um Case. E eu queria dizer que eu tô gostando cada vez mais de estar aqui. Estou feliz. Obrigada a todo mundo que está acompanhando, que está assistindo, que está mandando mensagem. Obrigada aos convidados que estão aqui aceitando participar comigo nesse projeto tão incrível. Eu queria começar apresentando a minha convidada. E eu queria dizer que é bem difícil fazer uma definição sobre ela. Eu posso dizer que ela é uma pessoa super benquista no varejo. E o motivo tem vários. Um deles é uma mistura da sua trajetória profissional. Ela já passou pelo Grupo Pão de Açúcar mais de uma vez. Ela já foi Leroy Merlin. Ela já foi Saint Marché, Rondelli na nossa querida Bahia. E hoje ela está no Grupo JHSF, à frente do Empório Fasano. Outro motivo para ela ser benquista, sem dúvida, é a sua evolução e sua expansão da sua consciência. Seu entendimento como pessoa, seu entendimento como mulher, como varejista, mas também nos desafios que ela viveu ao longo dessa vida, e a gente vai falar sobre isso. Mais motivos a gente tem. Ela é praticante de meditação, ela é artesã, ela é escritora, ela estuda assuntos voltados sobre alimentação, sobre varejo, sobre comportamento humano, sobre o futuro do trabalho e também sobre diversidade. Ela fundou um instituto. Ela foi a primeira mulher a assinar o contrato sobre o pacto, assinar um pacto global, né, representando uma empresa lá no Nordeste. Ela foi personalidade do ano no varejo pela Popeye em 2021 e ela é tudo isso e muito mais. Eu tenho muito orgulho de receber ela aqui. Tem uma frase que eu gosto bastante de dizer, que os nossos corpos se cruzaram lá no ano de 2000, mas a nossa alma mesmo se encontrou em 2018 e eu tenho muita honra de ser amiga dela. Seja bem-vinda ao Cada Caso um Case, Vanessa Sandrini. Nossa. Falei tudo certo? Nossa! Eu descubro nessas horas que talvez eu realmente seja uma criança hiperativa até hoje. Eu acho que eu não deixei de ser uma criança hiperativa. Eu fiz tudo isso? E eu tive que resumir, porque senão a gente ia ficar boa parte aqui falando sobre você. Mas a gente vai ter o tempo para conversar. Mas eu pra faço quem outras não conhece, coisas, todas muito normais. Fiquem bem tranquilos. É isso. Eu queria começar dizendo, para quem não te conhece, ou para quem te conhece um pouco, dizer como que se define Vanessa Sandrini. Quem que é a Vanessa Sandrini? Nossa, talvez de fato tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que mudam as nossas definições ao longo da vida. Mas tem uma delas que de fato é a que caminha comigo independente dessa mudança. Eu sou uma criança hiperativa. Talvez eu seja mesmo essa garota de 14 anos que, quando leu recentemente o livro da Viola, ela diz que alguém gritou, "Run, Viola". E ninguém gritou pra mim, mas eu tava correndo lá com 14 e eu acho que eu não parei de correr. Então, a minha definição, não sou uma atleta, mas eu corro pra caramba na vida. E eu corro pra evoluir, eu corro pra ser melhor, eu corro de mim mesma. Quando às vezes eu me acho chata pra caramba. Eu corro ao meu encontro, eu corro pra achar coisas em mim, como eu acho nas pessoas que eu gosto, como hoje que eu tô achando você aqui, uma jornalista na bancada do Jornal Nacional. Eu adoro conhecer esse lado, sabe, do ser humano que tá além dessa superfície, que é tão pouquinho que a gente sabe dele. Então eu sou essa pessoa, apaixonada por gente, Eu acho você assim. misteriosa. Você acha? Eu acho você misteriosa. Mas a gente vai tentar tirar esse mistério hoje. Ai. Como que foi a infância da Vanessa? Conta pra mim um pouco. Como que é a Vanessa menina? Engraçado que recentemente me fizeram essa pergunta em casa, assim, de um jeito bem mesa da cozinha, sabe? Bem pote de Doriana na mesa, todo mundo sorrindo como se não tivesse problema. E eu me lembrei muito dessa criança
muito curiosa. E uma coisa minha, assim, de querer já sair fazendo coisas de adulto. Recentemente eu estava andando na Vila Madalena com o Paulo e nós vimos um carrinho de rolemã. E eu me lembrei de uma passagem da infância que estava muito perdida na minha cabeça mesmo, que eu queria construir um carrinho de rolemã. Imagina, eu menina, meus Olha pais só. moravam moram até hoje numa casa que tem uma ladeira muito grande. E a minha visualização era, vou pegar todas essas madeirinhas do meu pai, essas rodinhas que estão soltas aqui, vou construir um carrinho, eu vou jogar uma lona por cima, porque se chover eu vou estar bem protegida, e eu vou fugir de casa, eu vou pro mundo. Era meu carrinho, através de um carrinho de Com quantos rolemã. anos isso, mais ou menos? Eu devia ter uns 6 anos, 7 para 8 já, porque nessa casa eles mudaram, eu tava com 7, então 7 para 8 anos, certeza. Um desejo de fugir de casa de carrinho de rolemã. E aí eu junto várias coisas nisso, que com 17 anos, de fato, eu comprei um carro, né? Me endividei com meu próprio pai, fiz um parcelamento com ele, Aham. antes de poder dirigir. Olha só. Porque eu queria muito um carrinho de rolemã, né? Entendi. Então surgiu na minha vida um Uno Mille. Então, são coisas que vão acontecendo na vida da gente que vão... São parte lá da criança, né? Aham. Eu acho que ainda é a criança, né? Você faz Moleca muito total. exercício de que coisas que aconteceram lá atrás faz muito sentido e você olha e fala, nossa, faz muito sentido pro que eu sou hoje. Nossa, eu acho a vida, ela traz esses sinais, né? Esses exemplos, assim, toda hora de como a gente tá no caminho certo, que a gente tá no caminho bem errado. Eu acho que quando tá doendo demais, por exemplo, é um sinal de que tá dando tudo errado. Aham. Se tá doendo, tá esquisito. E quando a vida tá fluindo, e a gente parece, sabe, que tava naquele lugar, naquele momento, naquela situação, é porque ela tá muito no lugar certo, né? No nosso melhor, no nosso potencial. E aí eu tenho esses insights, né? De olhar e falar, gente, pera, mas executiva não, né? Entre tantas coisas que eu achei que eu podia O ter que você sido, queria ser quando você era pequena? Você olhava e queria ser o quê? eu queria ter dinheiro. Acho que acho que é um bom começo. Mas é engraçado falar isso, mas porque eu achei desde muito cedo que as coisas da vida que a gente gosta de ser e gosta de fazer, e que a gente até pode descobrir o que gosta, precisava de dinheiro. Entendi. Então, muito rapidamente, quando em casa se apresentou que a gente tinha um problema financeiro, sabe, nuvens negras a este bordo, sabe, assim, uma coisa bem Pedro Álvares Cabral, sabe? Eu entendi que se o olhar dos meus pais pelo constrangimento financeiro pra gente era de tanta dor, então grana era uma coisa que a gente tinha que resolver na vida. Pra gente poder olhar pros filhos com amor mais tempo, pra gente ficar com os filhos mais tempo, pra gente poder ser saudável mais tempo, porque essa história de que a gente é saudável porque tá tudo bem, não, né? Assim, a gente precisa conquistar um estágio na vida que você consiga, de fato, ter 1 hora por dia pra ir na academia, se alimentar bem, cuidar da sua alimentação. Entende? Foi nesse lugar aí que a vida, ela fez assim. E em que momento te desperta, assim, pra vida profissional? Como foi o seu primeiro trabalho? Como que aconteceu isso? Engraçado, né? Como eu queria o carrinho de rolemã, eu também, muito rápido, descobri que sem dinheiro, eu não ia poder me divertir com os meus amigos. E ali entre os 14, foi quando a crise financeira aconteceu em casa. E foi uma conversa, assim, na mesa do jantar, que meu pai estava mudando de empresa e era uma mudança muito sensível e ele ia empreender. Dentro com um dos sócios dessa empresa. E aí a conversa era, Van, você vai ter que se virar. Minha irmã estava na faculdade naquele momento. Aí ele falou pra você. E você vai ter que fazer um colegial técnico, assim, você não dá tempo de você escolher uma profissão. Então veio meio escolhido pra mim Certo. o fato de ir pro colegial técnico. E eu acho que é uma sorte, porque a gente fala tanto, minha geração fala tanto pra essa geração que eles deveriam ser o que eles quisessem. Eu não sei quem é que com 16, 17 anos alguém diz, seja o que você quiser ser e dá certo. Eu julgo que tudo deu certo porque eu não tinha muita escolha. Então, o que se apresentou, e como eu queria muito que a vida virasse, eu fiz dar certo. Então, colégio técnico de nutrição, começo a vender no próprio colégio
alimentos, então fazia fatias húngaras, brigadeiro gourmet, Olha só. já lá em 1994. Tá vendo? A gastronomia já estava em mim, literalmente. Eu à tarde cozinhava e no dia seguinte vendia. E aí minha mãe, nós tínhamos uma vizinha muito querida, muito especial. Foi especial na nossa vida. Posso dizer que hoje é até uma homenagem para ela, da primeira mulher executiva que entra amadrinhando minha carreira. E ela falou, Elaíra, a Vanessa é muito ativa, acho que se ela já está estudando técnica e nutrição, por que ela não começa a fazer estágio? Então foi numa empresa chamada Embral, empresa de alimentação e serviços, que fazia comidas, refeições coletivas. E lá caí eu, nessas metalúrgicas, sabe, de Santo André, pegando e entregando o Vale Refeição, fazendo contagem de estoque com 14. A gente vai falar mais sobre isso, mas olhando hoje para você e sua trajetória, por onde você passou, a alimentação tá muito dentro do seu contexto, você entende muito sobre, né? Eu fiz colegial técnico de processamento de dados, não faz nada na minha vida, assim, tem nada a ver. Eu ainda vou descobrir, acho que eu preciso viver alguns anos para entender o que processamento de dados tem a ver na minha vida. Mas a alimentação tem muito a ver com a facilidade como você fala, a facilidade como você lida, tá muito relacionado a esse começo, talvez, não? Você sabe, Bruna, que é engraçado isso, né? É uma sorte, né? Você cair com algo que você vai dar certo e gostar. Então, eu não sei mais o que é a Vanessa sem área da alimentação. Sabe, as duas coisas, elas meio que já se misturaram. Eu e a alimentação. Mas eu fiz técnico em nutrição. Aí eu brinco que eu errei pela segunda vez, então eu fui persistente. Eu fiz faculdade de nutrição. E fiz várias especializações aí nesse universo, microcursos, nutrição funcional e até medicina integrativa, que deságua muito na área da alimentação, né? Quando você olha para o alimento como o teu remédio e teu estado de espírito, então essas coisas se misturaram. Mas a alimentação, para mim, hoje, ela é como um lugar onde os nossos sentimentos irracionais, eles estão mais presentes. Então, a gula, sabe? O prazer de comer, a luxúria. E até aquele momento de raiva e ira que você precisa cair num pote de chocolate para tentar, né, compensar o sorvete, aquilo que está dentro de você. Então, a alimentação, ela entra nesse lugar. Então, se ela entra nesse lugar de sentimento, se a gente conseguir usar dela como cura para esse sentimento e não só como um tampão, sabe? Com muito sabor. Então, se usar dela com prazeres que são mais amplos, com consciência, com pequenos produtores, histórias de pessoas, envolvendo comunidades que podem melhorar através da produção do alimento, as pessoas que estão produzindo, que passam a ter uma vida melhor e passam a comer melhor. Então, tem tantos outros sentimentos que a gente poderia usar da alimentação. E é super legal te ouvir, porque quando quando eu pensei sobre o que a gente vai falar com a Vanessa, para mim veio muito essa questão da humanização. E como você utiliza isso na sua vida. E você falando da comida, você dizendo, e eu olhando para o universo varejista, um ambiente duro, né? Quando você olha para o alimento, ele pode causar, né, emoções e sentimentos tão diferentes. Você pode cativar o seu cliente de forma tão diferente, né? E você está falando exatamente isso, né? Exatamente desse sentimento que a comida pode proporcionar, seja de qualquer segmento, assim, né? De qualquer setor. E eu acho que você tem feito muito isso, né? Você tem aproveitado muito desse conhecimento, eu acho. Agora eu começo a conectar as coisas. Isso é engraçado, né? Você, quando me chamou, falou, vamos falar de humanização. E eu acho que o que mais conectou a humanização com o alimento e o varejo para mim foi quando eu entendi que eu não seria uma executiva ou bem remunerada na cadeira que eu estava, usando as mesmas ferramentas dos outros, porque eu não era incrível, né, em algumas disciplinas que
muitos já estavam sentados ali. Então, por exemplo, administração de empresas, matemática financeira, eu não tinha estudado isso. Então, eu poderia me tornar incrível, que eu acho que é uma questão de tempo e dedicação, mas quando eu cheguei ali, eu não tinha essa ferramenta. Hoje, olhando para trás, eu consigo conectar que o alimento era a minha ferramenta de mudança na mesa, associado às emoções que são parte de mim. E que, como criança, e indo para a idade adulta, tudo que você aprende dos pais não mostre para todo mundo, filha, esse teu lado tão ingênuo de achar que a vida são emoções. Então, talvez eu tenha escondido toda a minha emoção no alimento. E tudo que eu faço, que eu crio para as lojas, para as operações que eu vivi, venha dessa Vanessa, que tem muita emoção, entende? Então, o alimento é minha forma de conectar e que cada produto que a gente cria dentro de uma organização, ele é uma emoção a ser despertada em alguém. E até o desserviço que você entrega é uma emoção de raiva. Então, é sobre emoções, entende? Exato. A gente é uma operação que vem de muitas emoções. Mas se eu falasse isso numa entrevista, talvez alguns anos atrás, eu não fosse me contratar. Então, talvez o que eu tenha dito... romântica demais. Não vai rolar. Não vai rolar. Não tem entregáveis aí, né? Olha que coisa, né? Mas os meus maiores entregáveis eu empacotei como alimento. Então, o que pode despertar desejos, né, e necessidades, segurança é uma delas também, às vezes é a conveniência, através do alimento. Então, eu empacotei todo o meu, né, pacote de sentimentos, né, que é a flor da pele, de fato. E deve ter gente que vai ouvir isso hoje e vai falar, nossa, a Bruna conseguiu tirar da Vanessa que ela tem muita emoção, porque tem gente que acha que é tudo muito planejado, tem muita razão. Não, mas quem tem conhece a Vanessa conhece, tem emoção pra caramba. Tem emoção pra caramba. E eu aprendo, é impressionante assim como eu aprendo com você e você falando aqui, eu me conectei porque eu tive um pensamento ontem e eu achei que eu estava muito distante disso de ser romântica, de ser para um lado que eu estou preciso preparar uma palestra sobre o uso de dados, né, como ser estratégico no uso de dados, né, e o que me veio na cabeça como pensamento, e você falando me conectou agora, é de que a gente está muito baseado na tecnologia, juntar informações, quantidades de informações, Big Data, que é super relevante, eu sou suspeita para falar sobre isso. Mas o meu ponto, e conectando com você tá falando de alimentos, quem é o cliente que você está servindo? Como que você é um shopper em algum momento, você tem vontades, você tem necessidade. Então não é difícil. E a gente parece que se distancia às vezes por conta da tecnologia, então eu queria que a pessoa se aproximasse, se conectasse, se humanizasse, sabe? Então, mas tem a ver com dados, eu fiquei pensando, e você falando agora é isso, é como a gente traz essa parte rígida do alimento, de que é necessário, mas quando você conecta, humaniza, né? Porque você tem várias formas de você poder vender um arroz ou um pão, né? E várias formas de contar essa história, né? Bruna, é engraçado que esse final de semana, eu participei de um evento e que uma das perguntas veio sobre reputação de empresas, produto, sobrevivência, e eu tô nessa vibe de pensar sobre isso. A gente não tá olhando para o dado agora. Na verdade, a humanidade usou macro dados para desenvolver em massa tudo que a gente tem hoje disponível. Mas é exatamente isso, macro dados, né? Grandes agrupamentos. O que a gente está pedindo agora é que a gente olhe para este dado com lupa. Dado, ele estava lá. Então, tudo que a gente desenvolveu nessa indústria, né, que a gente pacotes de arroz, né, grandes pacotes de feijão, eu estava atendendo todo mundo, né, em grandes escalas. Mas quando eu olho para a necessidade de sobrevivência das empresas, vem porque a voz da diversidade dessas pessoas estão trazendo novas perspectivas de produto. Perfeito. Então, significa que olhar em massa não vai me dar produtos, entende? Que chegam nestas pessoas.
E aí, o dado em lupa significa que microcomportamentos serão identificados. E eu vou colocar, não mais, né, em gôndola de mercearia básica ou de mercearia doce, mas em momento das pessoas que comem chocolate, né, vendo Netflix. Uhum. É esse microdado que a gente vai capturar e vai conseguir ampliar o nosso portfólio e vai exigir quase que uma personalização. Perfeito, perfeito. Que a gente passa, porque a gente né, sempre traz aquela frase de que a gente tem que olhar o cliente além do CPF, quem ele é, mas a gente tem que ir além agora, né? Porque essa pessoa tem ocasiões, tem vontades, tem sentimentos de gula, às vezes, sentimento de raiva. Exato, mas isso não tá no pacotão. E não tá no pacotão. E aí as empresas que e não é tangível, isso, né? não. E novamente, a gente está falando sobre ler dados numéricos, mas encontrar microemoções, né? Conectadas a serem despertadas, a serem atendidas. No fim, cada vez mais, o que as pessoas querem é se emocionar. Né? Os resultados, a partir disso, vêm de que produtos a gente vai oferecer para elas. E você sabe, eu quero entrar no assunto com você, mas eu queria conectar, e eu acho que eu sou meio repetitiva nisso que eu falo, mas é que cada vez que eu escuto, eu me conecto mais e faz mais sentido para mim o quanto eu aprendi com a minha mãe sobre a importância do que hoje eu olho o CRM na minha vida, porque eu jamais olhei e falei, ai, a Bruna vai trabalhar com CRM. Imagina, né? Acho que só eu olhei. Acho que só eu olhei. Mas eu olho para trás e vejo a minha mãe com a loja de roupa, vendendo e comprando. Essa calça vai ser para Vanessa, ou essa calça ou essa saia vai ser para Vanessa usar numa festa que ela tem. Essa personalização de ir além, sem querer, isso aconteceu na minha vida e todo tempo me leva para esse momento quando eu estava na loja com ela ajudando a empacotar. Então isso que eu aprendi vivendo, eu trago muito para cá hoje, dessa personalização, desse olhar para o cliente. E você falando me veio na cabeça de novo. Total. Porque realmente a minha mãe me ensinou a ter esse olhar humano para a gestão de relacionamento de cliente, né? E eu queria aproveitar e te perguntar, quem que te inspira? Teve momentos diferentes, hoje tem um? Como é esse lugar para você? A inspiração, ela é um lugar para mim que eu preciso me cercar de pessoas que me adicionem, afinando essas minhas emoções. Então, eu acho que pessoas difíceis nos ajudam a encontrar nossa paz, né? A ouvir menos de fora e olhar mais para dentro. O que são pessoas difíceis? Pessoas que contrapõem a nossa forma de ver a vida. Eu acho super importante. Essas pessoas que contrapõem a nossa forma de ver a vida, elas estão nos estimulando a entender a vida sobre a ótica delas. E que normalmente está do lado bem oposto do nosso ponto de vista. Então são essas as pessoas que a gente embala assim. E aí eu acho que esse lugar, ele é um lugar mesmo onde a gente cresce. Porque quando eu me disponho a enxergar exatamente do outro lado da mesa, eu estou esticando uma parte do meu cérebro que convivendo com as mesmas pessoas, entende? Enlatadas, héteros, brancas, né? Assim, todo mundo junto, até o negro vira branco, né? Todo mundo junto, né? Fica igual. Então, você não vai buscar esse teu melhor. Você vai estar, né? Desenvolvendo sempre as mesmas habilidades. Então, essa pessoa difícil, ela é aquela que te dá um jump. Entende? E você sai melhor daquela situação. E as pessoas que reforçam as tuas crenças, né? Escolha bem as pessoas que vão te reforçar e o que elas vão reforçar. Então, essas são as pessoas que me inspiram, sabe? Elas são divididas nesses dois grupos. Hoje, aos 43 anos, eu percebo que eu tive mais gente que me inspirou e que eu talvez não tenha dito para elas. E aquela coisa do Steve Jobs, né? De ligar os pontos depois. Eu ando conectando pontos todo dia depois dos 40. Impressionante. E sobre pessoas, sabe? E pro bem e pro mal. Sabe? Pessoas que eu talvez aportei muito de mim e elas era o meu vazio, né? Tentando achar no outro. Quanto também pessoas que eu fiz muito pouco, mas fizeram muito por mim.
né? Então, eu fico tentando agora estar mais perceptiva, sabe? Para esse sentimento de gratidão, de pessoas que vão me influenciar. E hoje, especialmente, essa pessoa que tem me influenciado tem sido bastante o meu pai, por ele ter vivido nesse auge da pandemia, né? De uma doença que vem, né? Cada vez mais dentro do nosso dia a dia como sociedade, que é o câncer. Mas ele tirou isso de uma forma, assim, com uma leveza, com uma vontade de viver que eu não tenho visto nos jovens de hoje, não no sentido de pulsar vida, mas no sentido de produzir vida. Para o meu pai, algo que te paralisa, você para de produzir. E tudo que ele quer é acordar às 6 horas da manhã e ir até às 22 horas, trabalhando, mas não no sentido de trabalho porque ele é escravo, mas porque a gente é produtivo, filha. Então, acho que aos 43, me apaixonar, sabe, de forma definitiva pelo que eu gosto, é, pra mim, a maior liberdade que a vida podia ter me dado. E eu produzo pra caramba. Entende? Perfeito. Aí eu produzo mais. Então, essa inspiração que vem do fazer mais com menos, de ser alguém melhor, de produzir mais. Esse ícone nesse momento, já foi várias outras vezes, ele foi ícone pra mim. Ele volta a ser ícone agora, por dar esse ensinamento com 80 anos e tá super preocupado. Não com a doença, mas em como que ele faz para produzir mesmo doente. E a gente fala bastante sobre esses desafios que a gente tem com a nova geração. Nossa. Eu tenho... A gente grava outro podcast. A gente grava outro podcast. Versão 2, 3. E você sabe o que é engraçado? Que eu acho que eu já falei pra você, já tem mais de um ano que eu tô estudando, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não consegui ainda fechar. Porque tem muitas coisas em abertas e eu acho que faz sentido estar em aberto. Eu tô começando a concluir essas coisas, mas o que eu entendo é que tem uma parte dessa nova geração que se repete pela idade. Então, fomos assim, como você disse, eu não sabia o que... Né, muita gente não sabia o que queria fazer e se repete. Mas tem um outro lado dessa nova geração que traz uma complexidade enorme. E quando a gente vive novas gerações diferentes, como o seu pai e a Antônia, por exemplo, dá uma bagunçada na cabeça. Dá uma bagunçada na cabeça. E a gente, talvez... Eu me sinto hoje... mais madura para poder olhar para o passado e falar, não, eu sou feliz no que eu consegui, faz sentido para mim, hoje eu tenho noção do que é a vida, do quanto eu sou agradecida, mas teve um processo. E é difícil a gente cobrar deles o que a gente demorou 40 anos para poder alcançar. Tem gente que demora 50, tem gente que não alcança. Então, para mim é um livro aberto mesmo, a geração, de como tratar em termos de educação, como cliente, né? Como que se relaciona? Eu acho complexo esse tema, né? E você vive muito isso, né? Essas distâncias entre idade e gerações, né? Total. E principalmente porque eu venho nos últimos anos me dedicando a ter as duas pontas comigo, para que eu não ficasse, de fato, enviesada. Então, eu acho que trabalhar só com os jovens não é legal, porque você ratifica os pontos que eles têm de contraponto com a sociedade, sem você trazê-los também para circunstâncias que são mais amplas, entende? A empatia não é só respeitar como eles são como jovens, mas também eles respeitarem a história que os trouxe até aqui. Perfeito. Então, colocar empresas, né, startups, né, com muitos jovens, a gente está ali criando... Né, uma energia, né, testosterona, né, adrenalina, pulsante, sem olhar para o passado. E aí, para mim, vem sobre cultura, fala sobre educação muito forte. Nas minhas equipes hoje tem essa mistura. Eu tenho pessoas de 17, 18, 19 anos, até 25, e eu tenho sêniors, mas sêniors de verdade, 70, 72 anos, dentro da equipe, lidando com essa turma. Porque aí é real. E dentro dessa mistura, também uma diversidade de gênero total e uma diversidade racial. E
E todas as outras minorias acabam sendo enquadradas dentro do processo seletivo. Não tem uma regra para isso, mas na hora que você coloca alguém que é de 1950, junto com alguém que é do ano 2000, 2005. No ambiente profissional, né? Gente, assim, primeiro que eu trabalho de moderadora dessas duas gerações, né? Eu fico entre eles buscando esse Ele quis insight. dizer isso, é traduzir o depara, né? Toda hora tem depara. E toda hora também tem depara sobre o que é desrespeito. Perfeito. Você tem que, entende? Você tem que dar essa sacada, porque o jovem tem muita pretensão de saber tudo e desrespeita o legado. Isso também não é diverso. Mas ele só acha que é desrespeito quando essa geração que não foi educada de fato para tudo que estamos hoje, por expansão de consciência vivendo, ser respeitoso na fala. Então ele vai errar. Entende? Ele vai errar, ele vai falar umas coisas muito estranhas e eu vou estar lá de moderadora pra dizer, vem comigo, ó, não é assim, não quero te buscar na cadeia, hein? Cuidado com o que você fala. Eu sei que você não pensa assim, eu sei que você só aprendeu a repetir. Ei, você não chegaria aqui se não fosse essa turma aqui. Você não vai dar um passo adiante se você não ouvir dele como é que foi produzido, né? Como é que foi industrializado, por que o uísque, o malte, o charuto, né? O conhaque são como são e por que a marca tal tem tanto valor. Eles simplesmente viram uma pílula no TikTok e tá tudo resolvido. Foi, a história do charuto, né? Foi moldado nas coxas de uma mulher. Tá, mas me fala mais sobre isso. Né? E essa teoria que hoje eles sabem, porque eles são teóricos. São. Né? Não teóricos de TikTok? Não, teóricos de que hoje o acesso à informação te permite que você... A gente estava falando antes de começar, do chat GPT, te permite que você entenda sobre qualquer coisa. Sim. Mas tem muitas dessas coisas que hoje estão lá escritas que o de 70 anos precisou passar, entender, viver para registrar. Né? E não necessariamente na teoria você vai aprender. Talvez ele te ajude a facilitar os caminhos, como você falou, mas nada como viver para você aprender. Mas olha que doido que você está falando agora, é exatamente como a gente conversou ali atrás, falando do alimento, né? A gente está voltando para a emoção. Tudo aquilo que é linear, reto e conteudista, vai ter fórmulas de IA para te entregar. O que a IA não vai entregar é o brilho nos olhos do meu sênior, que foi até a Escócia, recebeu um kilt e foi empossado e tomou aquela taça, uma taça histórica, dentro de um castelo. Isso você não vai embalar nunca. É essa emoção. Então, o que eu queria que essa geração ela tivesse muito atenta é que sim, elas estão cortando um caminho que eu acho maravilhoso, o reto, o lógico. Entende? Lembra, Vanessa? Que não sabia, precisava estudar sobre matemática financeira. Hoje, eu seria essa executiva que não precisaria me esconder atrás de um outro entendimento teórico, porque isso estaria resolvido com as ferramentas disponíveis hoje. Então, o que vem à tona é o nosso melhor como gente. É o quanto eu vivi. Perfeito. Porque esse reto vai estar entregue. Mas olha, vamos pensar hoje, nos dias de hoje. Tô fazendo a provocação aqui. Total. Tá? Eu super entendo, quer dizer, eu super imagino, porque eu não consigo... a emoção, a sensação de ter ido lá, né, tomado o vinho na Escócia, Sim. é algo único. Mas... Hoje, as pessoas estão meio que tentando proporcionar isso através do metaverso. Então, eu lembro que eu fui pra NRF em 2000... Acho que foi na pandemia, 2021. Né? E eu lembro de era uma palestra era uma conversa com uma menina, não vou lembrar o nome dela agora, dessa nova geração, e ela falou, não, mas se eu quiser eu encontro a Paris Hilton. Total. Né, no metaverso. Né? Eu não sei, honestamente, se vai causar a mesma emoção, mas as pessoas estão tentando conectar de que se eu quiser eu posso ir lá na Escócia tomar o vinho. Mas será? Ou será que são emoções diferentes? Acho que isso está causando uma... Não sei quando a gente separa essa emoção do real,
sabe, do físico, porque eu tô separando aqui, eu posso ir pelo metaverso, mas a emoção vai ser a mesma, o aprendizado vai ser a mesma, eu chegar até a Escócia, é a mesma coisa? Bruna, aí vem de fato quando a gente afina o instrumento. Quando você está falando de emoções multissensoriais, obviamente o que o metaverso desperta é um tipo de sensação. Mas se eu quero refinar a minha sensação, eu quero viver as duas, talvez. A de projetar dentro de um ambiente projetado que eu estive e vivi aquilo. Eu encurto o caminho de viver mais coisas em uma vida, ou financeiramente me leva a lugares que eu não iria por grana. Acho o máximo. Mas ao mesmo tempo, se eu estou falando da amplitude fina das emoções, que é como um sommelier que vai aprimorando os sabores, ir naquele lugar fisicamente nunca será substituído pelo tátil. Porque tem algo que é experiencial daquele dia. Se choveu com calor. Entende? Se alguém pisou no seu pé, se você comeu algo naquele momento que alguém, que também tem outras experiências, estava ali te vendendo e contando as histórias. Então é sobre você conectar com as emoções de outros e que o metaverso é um desenho. E eu acho que tem um lance que diferencia aí, enorme, que é a tal da conquista, o tal do momento, porque hoje as coisas estão descartáveis. Ah, você quer isso? Tô aqui, filha. Você quer isso? Você quer ir até lá? Você vai. Você quer encontrar Paris Hilton? Vai. E amanhã já é outra coisa. Então, esse lance da conquista, esse lance de prazer, eu fui escolhido, né? Esse mérito, ele não é de um dia para o outro. Ele tem uma construção. E eu acho que o que a gente tá vivendo nessa nova geração é que assim, não, é tudo muito fácil. Hoje você resolve aqui, amanhã já é outra coisa. E amanhã você dá um presente, e amanhã ele já não quer mais. Então, eu acho que essa nova geração tá vivendo esses pequenos momentos, né? E essas grandes conquistas como você trouxe, como que vai ser? Talvez eles não consigam perceber, ou seja, é difícil, e talvez precise dos 40 anos ou 50 anos para olhar para trás e falar, entendi. Será que vai ter esse momento? Eu acho que a gente está passando por aqueles momentos bem sábios da humanidade em que a gente muda a forma de fazer as coisas. Eu acho que a geração passada deixou marcas para a nossa, de que a gente de alguma forma não deveria ter uma estratificação tão simplista da sociedade em 3 camadas. Foi isso que foi entregue para a nossa geração. 3 camadas. Você é A, você é B ou você é C. E a nossa geração batalhou muito para incluir mais gente. Subiu mais gente. Né? Pela educação, pelo acesso. A internet das coisas. Né? Então o acesso estratificou. Esse A não é só mais A, né? Ele tem mais 3 As para cima. Esse B tem vários Bs, né? Tem muita a gente foi ampliando essa pirâmide. E aí o grande lance dessa ampliação é como que eu agora amplio, dizendo para eles que ele pode ter as próprias escolhas. Porque a gente saiu de um lugar que a gente não queria ser igual a todo mundo. E para eles, como a gente ofereceu já esse lugar de que todo mundo pode, tá muito mais nítido que qualquer um pode. Ele tem na mão um lugar que de verdade, é produto, entende? A gente entregou isso para eles, sabe? De ser o que eu quiser. Sim. E aí vem uma transição da humanidade. Porque se a gente veio até aqui como Homo sapiens, sobrevivendo, entende? Caçando, ralando, cheirando, entende? Instintivo. A gente pela primeira vez gera uma sociedade que pode ter escolhas. Você não teve escolhas em todos esses séculos. Nenhum rei teve escolha. É muito pesado essa frase. Então eu acho que a gente precisa também domar essa frase que a gente deu sobre escolhas e agora, de uma forma muito, muito séria, olhar para a vida de uma forma matricial e sistêmica. A gente tem 11 esferas na vida, 11 tipos de vida que a gente pode viver nessa vida que a gente está falando agora. Aqui é a Vanessa, que é amiga da Bruna, que admira a Bruna, que está num podcast, e são as minhas esferas que estão sendo tratadas aqui. Então, para essa geração, a gente tem que, de uma vez por todas, equilibrar, entende? Essas esferas, eles vão
precisar, diferente de nós, que colocamos 50% de toda essa nossa energia no trabalho, de fato, real. Mas o que não dá para aceitar é que nessa coisa do viver as escolhas, que trabalho não esteja dentro das esferas. De alguma forma a gente disse que viver das escolhas significava meio que cancelar a área trabalho. E trabalho significa produzir todas essas outras esferas. Então é esse link que eu acho que está faltando. E é esse link que vai ser decisivo quando eles sacarem que produzir também está em escolher. Uhum. E eu acho que a gente, como pais, e saiu um vídeo recentemente falando sobre a importância da nossa... estarmos próximos, de dizer não, né? E teve algo que me marcou, eu tenho escutado esse vídeo várias vezes, porque é um desafio a gente criar os filhos. E o vídeo falava justamente isso, sobre a importância da gente dizer não ou da gente guiar, porque às vezes essas escolhas, vou para onde? E ter alguém que te norteie, que te ajude, não é impor, né? Eu tenho essa profissão, eu quero que você tenha essa mesma, né? Eu recebi aqui já a Fernanda e o Alexandre, que não estão trabalhando porque os pais foi uma imposição. Eles quiseram estar. Eles quiseram estar. Então é como a gente ajuda a nortear, a trazer caminhos. Isso aqui é legal, isso aqui. Mas essa proximidade dos pais com os filhos vai ser importante para essa geração, para mostrar de que eu posso te dar até aqui, eu tenho dinheiro para te dar, mas não é o momento, você já ganhou isso. Então, esse cuidado a gente vai ter que ter muito mais, porque está muito mais fácil. A nossa geração, a nossa infância, eu não tive uma infância, vamos dizer assim, difícil, mas meu pai tinha... Mas tinha não pra caramba. Tinha não pra caramba. Tinha não de que... E eu apliquei isso com o Bento muito, de que até o Bento saber o que era Dia das Crianças, ele não ganhou o presente do Dia das Crianças. Porque era porque eu tinha que dar, porque é Dia das Crianças. Não. Exato. Então, e não é que hoje ele pede que eu tenho que dar aquilo que ele... Mas tem um contexto, a gente vai fazendo parte disso. Mas aonde vão sendo os seus nãos para ajudar, né, seus filhos no futuro? Acho que esse é um desafio enorme. Primeiro de tudo, a gente precisa moralizar o não. Né? Então, eu acho que a gente, de alguma forma, pela quantidade de nãos que a vida chegou pra gente, a gente queria vários sims, a gente correu atrás do sim e colocou o não num lugar de muita dor. Eu acho que a gente precisa constelar essa nossa relação com o não. Porque não foram os sims que nos deram tudo que a gente tem hoje. Perfeito. Foram muitos nãos. É. E aí vinha o porquê não. Entende? Uhum. Porque comigo, entende? Também quero pra mim, pro outro que vem tem comigo. Tem a piadinha, você não é todo mundo. Exato. Não então, é que todo mundo leva como piada, mas que é isso. Então, esses nãos, entende? Forjaram. A gente tá melhor aqui. Então, vamos parar com essa história de que a vida precisa ser só sims diários, porque mar bom não faz bom marinheiro. Perfeito. Óbvio, agora é olhar para esses nãos, né, de uma forma mais ampliada, mais consciente. A gente recebeu não por não. Entende? Não pela sua cor, não porque você é mulher. Esse não realmente. Então, vamos separar. Tem não que não é legal. Mas assim, não, você não está educado ainda o suficiente, não, você ainda não tem essa formação. Entende? Esses nãos me levam a estudar mais, né? A me ampliar mais. Não porque você não tem a visão completa dessa circunstância, não porque você ainda não tem ferramentas. Não, entende? Não que exige de mim. Não porque você ainda não tem equilíbrio emocional. Né? Então é esses nãos que a gente precisa moralizar, e esses nãos vão existir para a vida, e aí levam cada indivíduo a buscar o melhor em si, né? Como pessoas, indivíduos, né? Que vão aportar na sociedade mais do que só suas doenças e dores, né? E seus recalques, mas que aporte, né? Gente do bem, gente boa, né? Gente que quer melhorar junto. Van, eu nem entrei na sua trajetória profissional ainda, porque tem muita coisa pra falar. Corta tudo, então, porque a gente fez um papo mega filosófico agora. Mas eu queria já trazer esse tema, porque a culpa é dela, tá? Não foi
Eu não sei em que momento isso aconteceu e a gente pode, se é que aconteceu na sua trajetória profissional, mas hoje você tem uma referência sobre a fala da diversidade, né? Sobre ser convidada para poder falar sobre isso. E não da boca para fora, seja por vivenciar isso, você mesma ou no ambiente, mas conta um pouco sobre como que surge, como que você é defensora, crítica sobre a questão de diversidade, sobre mulher, enfim, sobre o contexto de diversidade, né? Eu tive a oportunidade de viver com você muitos assuntos sobre diversidade e sobre a importância que a gente entende especialmente no varejo, um ambiente diverso. E diverso, quando a gente está falando de homens e mulheres, a gente está indo muito além disso. Mas eu queria que você trouxesse o contexto de como se percebeu isso na sua vida, né? Como que isso foi construindo, né? Sobre esse tema que hoje você é bastante reconhecida para falar e para ajudar especialmente outras mulheres, eu acho, né? Hoje eu tenho consciência para falar isso de uma forma um pouco mais ampla sobre mim. Você hoje falou sobre sua mãe, né? E essa sua relação com sua mãe, e que talvez o CRM, que eu também sempre achei que eu devia falar, mas sobre como o CRM entra na sua vida a partir dessa experiência um a um que sua mãe foi construindo com os clientes. Olha como que é o contraponto, né? E minha mãe rapidamente percebeu que eu era uma garota muito diferente. E a minha diferença, ela não estava pintada, né, na cor, no cabelo, não estava nesse lugar, né, que, em geral, para as mães, é medo de que seu filho seja discriminado. Mas minha mãe sacou que eu era uma criança diferente, de muitas emoções, né, de muitas percepções sobre a vida, de muita opinião desde muito nova. Então, rapidamente, como toda mãe, ela disse assim: filha, a gente tem que te empacotar. Você tem que parecer os outros. Entendi. Então, eu sou fruto de uma mãe que teve medo de que eu não fosse aceita na sociedade pela minha forma disruptiva de pensar, de agir, de sonhar. E que me deu asas com freio. Então, vou te dar asas te educando, vou te dar asas dando liberdade de escolha, mas eu vou te ensinar a frear, porque pessoas e lugares não vão aceitar tudo aqui, que você não fala aqui. Então, isso foi muito, muito relevante, entende? Para minha educação. E aí, esse lugar, que é da minha relação com a minha mãe, ele me traz na vida, né, tudo que eu tenho hoje. Porque eu me enquadrei na sociedade, mesmo com o meu jeito disruptivo de pensar, porque eu me enquadrei e as pessoas me ouviram. E por como eu me enquadrei, as pessoas me ouviam, e eu fui desenvolvendo coisas com o meu lado criativo, como eu fui dando vazão, de alguma forma, a essa né, Vanessa, que tem mesmo, né, uma forma de ver a vida, uma forma de raciocinar. E eu fui incluindo essas coisas após ganhar jardas com as pessoas de convivência. Eu fui podendo incluir, entende, essas pílulas e mostrar que, olha, dá pra ser essa pessoa que parece com você, mas que gosta de astrologia, que gosta do mundo, que gosta de gente independente. Vanessa, da a gente cor se e do completa, gênero. porque eu sou terra. E aí, de repente, ela me manda... O que você me mandou hoje de manhã pra falar sobre o dia de hoje? Que mudou tudo, mudou a lua. E aí ela me leva pra um lado que eu falo, eu não jamais iria. E que muita gente também diria que eu, né, que sentei como analytics, né, CEO, diretora-geral, né, que faria isso. Então, veja como as pessoas são complexas. Elas não são tons de cinza. Uhum. Elas são tons de tudo quanto é cor. O mundo é um Pantone gigante. E a gente tá tentando, entende? Colocar todo mundo lá, né? Na base da MAC, sabe? Pantone 3 cores. Acho que se a gente olhar pra base da MAC lá, com seus 26 cores, fala muito sobre o que a gente tentou fazer com as pessoas, em ter 3 cores de base, 4 cores de base, entende?
A gente não precisa se encaixar na cor do outro. Então, esse para mim é hoje a expansão de consciência do que foi a diversidade. Mas eu tava lá, né, empacotada igual a todo mundo, deixando vazar o meu jeito de ser. E eu não vi que eu estava tão empacotada a todo mundo e que eu estava moralizando o não reconhecer as pessoas que são diferentes de forma técnica, sei lá, se eu posso dizer assim. Entende? Pelos padrões corporais e físicos. E aí eu, como sou uma pessoa de estéticos, mas e aí como eu sou uma pessoa de muita emoção, o lugar do outro para mim de dor é um lugar que é inacreditável, entende? É impossível de existir. Então quando eu me percebi sendo uma mulher e sendo vista naquela posição entregando como mulher e que aquilo era ruim para mim e eu recebo um assédio, eu olhei para aquele lugar como pera, eu me adaptei a vocês porque eu queria dar o meu melhor. Mas se o meu melhor para vocês, né, sempre vai ser ruim por eu ser mulher, entende? Eu não mudo meu sexo. Isso não pode me limitar. Mas essa consciência dessa limitação gênero é meu, né? de gênero, isso caiu a ficha para você no assédio ou você percebia que o ambiente de uma certa forma era mais difícil para você? Não, Bruna, eu não saquei, eu achei que a vida era assim, o mundo é assim mesmo, minha mãe falou que ia ser difícil, e eu fui tocando, eu não tive essa consciência, não tive e eu tô mesmo. te perguntando porque pra mim aconteceu muito isso, e eu acho que deve acontecer muito hoje para as mulheres, porque quando a gente se reencontrou em 2018 e a gente começou a falar e tentar ajudar, né, outras mulheres, é que eu olhei pra trás e falei, isso aconteceu. Isso aconteceu. Mas enquanto estava acontecendo, eu nunca olhei para aquela cena como se ela não me pertencesse. Entende? Para mim, era parte do game de uma garota que rompeu com os portões de Santo André e veio para São Paulo. Para mim, estava no pacote. Entende? Porque o preconceito, para mim, ele veio em várias esferas. Esse era só mais um. Entende? O preconceito de ter feito faculdade de alimentos e estar trabalhando com administração. O preconceito de ser uma garota que veio de classe popular. O preconceito de uma garota que nasceu de pai e mãe, entende? Que eram muito simples. Eu tive vários preconceitos. Esse foi um. Então, assim, eram tantos e eu tava colecionando eles debaixo do braço, entende? E fazendo musculação e continuando. Eles não me impediram. Os preconceitos não me impediram, foram os nãos. Eles foram os meus nãos de força. Eu sou grata a eles. E sou grata de poder dizer hoje para outras pessoas que estes nãos não deveriam acontecer. Outros nãos da vida, sim. Esses nãos, não. Porque eu sei hoje que eu poderia ter ido mais longe. Mas olha que louco isso, né? Eu nem saberia que eu podia ter ido. É isso. Então, é essa liberdade que a sociedade precisa dar a todas as pessoas. E não é só sobre mulheres, raciais. Não é. É sobre, inclusive, os homens que, mais do que eu, que precisei me empacotar, eles precisam nascer empacotados. Porque eles já são. Olha como é difícil você ser, né? Diferente dessa regra que foi imposta para você. Então, é sobre não ter tantas regras que mexam com quem você é. Então, o meu primeiro momento vem desse assédio, entende? Invadiu o meu espaço. Assédio foi o meu inegociável. Foi ali que despertou. Mas despertou de um jeito ruim. Despertou eu me perguntando o que foi que eu fiz. Como é que eu errei? Porque se eu vinha numa batida, né? E eu fui disfarçadamente passando, com muita luta, fui passando e não rolou. O que foi que eu fiz pra aquilo acontecer? E a gente recebe inputs, né? Durante jovem, né? Ou você vai se sensualizar, né? Ou você vai estudar. E eu, como achava sensualizar um caminho, né? Que não era pra mim, então eu fui pelo caminho, vai estudar, e vai estudar muito, e com tantas credenciais, eles não vão te questionar. Mas eu morei, entende? Tava tudo bem dentro de mim. Só que em algum momento, quando você recebe um assédio, parece que você, entende? Rompeu com as suas crenças. Então era sobre mim. Então se eu falei que eu ia estudar muito, né? Pra eu não passar por situações assim, então onde foi que eu errei? Porque no passado te disseram que sensualizando, dessa forma ia acontecer. Da outra, não.
Olha como tá tudo errado. E eu fui educada assim. Mas isso também não me fez olhar para a diversidade como uma causa. Isso tinha me feito olhar para a diversidade como necessária para que outras mulheres no meu entorno, quando estivessem passando por situações que as colocassem em perigo, que outras mulheres as salvassem, porque ela mesma não é possível se salvar. Quando você está numa situação de assédio, não tem nada você, já várias coisas já ruíram dentro de você. Não tem o que você possa fazer. Óbvio que tem esferas, né? O empurrar, o não, né? O proibir, o denunciar, são esferas, mas o ato, ele já aconteceu. Quem pode salvar uma mulher de uma situação como essa é a empresa, é a sociedade, entende? Ela pode mitigar que esta pessoa esteja em direção àquilo. E para tangibilizar isso que você está falando, me veio agora a lembrança de uma palestra que a gente fez juntas e que você trouxe exatamente esse exemplo de que às vezes tem uma mulher, uma menina sendo assediada. Total. E de uma certa forma correspondendo, porque não tem outra forma. Se corresponder não é aceitando, mas é porque ela não sabe como sair dessa situação. Ela vem minimizando, né? Situações que já estão avançando, ela vai minimizando. Pra não ser grossa, Total. pra não ser mal educada. E que as pessoas ao redor, homens e mulheres, têm uma responsabilidade de falar, opa... Tem. E a gente falou sobre isso e, sei lá, uma semana depois escreveram dizendo, puxa... eu não sei se você lembra desse momento, mas a gente, depois que você falou, a gente está vivendo essa situação. Total. E a gente tirou essa menina desse lugar. Então, é isso. É como a gente tem esse olhar de, não, ela tá dando bola, ela tá querendo. Exato. E às vezes é como você não sabe sair da situação, então ajudar, né, ter esse olhar é super importante das pessoas que estão ao redor. Porque como sociedade, a gente precisa ter consciência dos 3 papéis. E em algum momento você será um deles. Ou você é o algoz, ou você é a vítima, ou você é a plateia. Perfeito. Nós estaremos, como humanos, em um desses lugares na vida. Em cada situação de um jeito diferente. Se eu sou plateia, eu estou do lado de quem na plateia? Da vítima ou do algoz? Se eu estou como sociedade do lado de todos os algozes, eu estou sendo uma sociedade que, né, polariza algozes. Agora, se eu estou numa sociedade que está ampliando a consciência, então, cara, eu escolhi meu lado. Eu estou no lado que mitiga vítimas. Entende? E aí esse olhar, pra mim, é o que vai gerando uma sociedade com uma consciência melhor. E é meio aquele questionamento que quando a gente vê uns vídeos, fala, ué, mas tá todo mundo filmando, ninguém ajudando. Mas é disso, Bruna. Não é isso? Que lado da câmera você tá? Você tá do cara que solta a câmera, entende? Vai lá e salva a mulher? Ou você continua filmando do ângulo de que tá colocando, que tá ainda tentando se beneficiar da dor do outro? Ou não, você se alimenta dessas cenas. Entende? Tem vários papéis aí e nenhum deles é bonzinho. Sim. Entende? Quando você alimenta comportamentos que é errado, independente se está todo mundo olhando ou não. E uma outra coisa que eu aprendi nessa nossa trajetória é dessa... Porque às vezes é um ambiente profissional, é difícil, né? Eu falar, eu dar um toque no meu chefe de não foi legal o que você falou, não tá sendo legal o que você tá fazendo, né? Como amigo, eu vou lá Total, e, né? Total. E a gente tem trazido os homens para essa discussão para falar, puxa, se coloca no lugar ou dá um toque, você não precisa expor a pessoa na frente, né? Porque o ambiente profissional talvez dificulte isso de eu não vou defender a Vanessa, não vou perder meu emprego, e aí... Sobrevivência, lembra? Você acabou de falar. As pessoas estão motivadas primeiro a se defender. Mas a gente precisa enxergar de uma forma ampliada que esse movimento do eu me defendo, né, não me envolvendo, também é sobre o lugar tóxico que você reclama de trabalhar todo dia de manhã. Eu só queria complementar, porque eu trouxe isso para dizer que isso não é responsabilidade do RH, não é responsabilidade da empresa. Não. Né? Não. É também sua responsabilidade. Né? A responsabilidade, ela é a primeira pessoa do plural. Né? É sobre nós. Como nós vamos atuar para melhorar, para construir, para criar, para gerar.
E aí vem, né, o porquê do feminino estar sendo tão tratado. Porque uma coisa é a reparação histórica, né, e o que é crime, assédio e etc. Tá? Então, reparação histórica, crimes, isso são... nós estamos respaldados pela lei. Mas outra coisa é como eu, como indivíduo, promovo um ambiente para que isso não aconteça. Que tem lei, você pode fazer uso dela para se defender. Gente, a gente está resguardado hoje em todas as esferas. Sim. Mas é como a gente não cria situações como essa. Então, o cigarro, né? Você proíbe, mas você começa a falar sobre o que ele causou na saúde das pessoas. A diversidade. Você começa a dizer sobre como essas pessoas se sentiram muito mal ou adoeceram, entende? Por não fazerem parte desse universo. Então, eu como indivíduo, num ambiente que está em transformação, sou agente de mudança. Eu sou aquela pessoa que na mesa, quando uma mulher é interrompida de falar, eu sou o homem, né, do lado da mesa, que digo, ela está falando, você pode aguardar 1 minuto? Ela vai concluir e você vai ter a chance também de colocar e de se expressar. E, nesse momento, você chama a consciência de todos que estão na mesa. E no momento em que nós estamos falando tanto sobre isso, eu não vou precisar escrachar que foi um assédio o que foi feito. Ele já foi educado pelo, sabe? Teve um presta atenção gentil. E às vezes tem gente que precisa de mais de um, né? Mas, sim, sim. E a gente vai educando. educando. É um aprendizado, é difícil para todos, porque a gente, não é uma desculpa, mas a gente vem de um lugar onde sempre foi normal, então às vezes você se fala falando coisas que não é por aí, então é um aprendizado e errar tá tudo bem, então eu já pedi desculpa por coisas que eu já falei e não falo mais, mas uma coisa que eu tenho trazido para minha vida e que tem me feito bem, independente do próximo, é o não julgamento, que é algo muito difícil de fazer, mas que me tira barreiras do que eu posso ou que eu não posso fazer, porque eu já não me importo mais pelo que as pessoas estão falando. Não é simples, não, mas também pelo outro. Então eu vou te dar um exemplo. Eu falei com o André isso essa semana, o quanto eu era essa pessoa de que se eu encontrasse uma menina de roupa curta, Total. Eu julgava, eu falava, nossa, mas... E aí, hoje, eu me pego falando, e daí? Qual é o problema dela estar usando essa roupa? O que me incomoda? Mas que lindo isso, né? Mas não é simples. Não, mas ele é parte dos nãos e dos atritos e do de ser alguém melhor. Pra mim, porque eu quero ser melhor pra facilitar a forma como eu olho, a forma como... As pessoas são diferentes entre si. E por isso que tem produto, e por isso que tem empresas, e por isso que tem uma economia girando, e por isso a gente vai evoluindo como sociedade. Porque tem gente diferente. É isso. E aí, quando a gente traz isso para o âmbito dos negócios, eu reconheço que ser diferente gera resultados para todas as pontas. Para a pessoa que é diferente, que é feliz porque está sendo atendida, para a empresa que está conseguindo vender produtos diferenciados em um oceano vermelho. É ser o oceano azul. Quando a gente estava falando agora sobre essa cena que a gente viveu lá atrás com essa empresa, veja a chance que essa empresa teve de, na prática, mudar uma cultura entre seus funcionários. Quanto ela gasta em palestras para falar coisas, né, e sobre comportamentos? Mas o que ela fez na prática, de reparar numa palestra, que nós falamos, estenda a sua mão, esteja atento, e vai lá, e alguém vem até o RH, se declara, né, que estou vendo uma pessoa passando por aquela cena. Você trouxe um palestrante, logo, o que você vai fazer com isso? E a empresa vai para dentro da situação e corrige. Quantos ensinamentos potentes tem numa cena como essa? Total. Então, essa empresa também é uma persona. Ela também tem moral e ética nela, como um ser humano. E ela se posicionou como humana. Ela tomou uma atitude humanizada na forma em que ela E o mais legal, tratou. eu achei, de que... eu fiquei com essa sensação de que quando a gente estava falando a respeito, parecia que tudo funcionava, tudo lá, né, tinha uma diversidade, tudo acontecia, tava tudo bem. E sim, né?
E sim, Se a gente estava dando uma palestra como aquela, isso. Total. Mas depois dessa abertura de falar, não estava tudo perfeito, deixa eu contar aqui para você, de ter essa abertura também de que temos muito a melhorar, né? Acho que é um processo. Será que é isso? Ou será que é o fato de que mesmo quando tá tudo bem, família Margarina tem um monte de coisa acontecendo para todo mundo e todo mundo melhorando em todos os lugares? Você pode ter uma cultura forte que fala sobre tudo que você quer ser, mas você tem que ter uma transparência muito grande para olhar aquilo que você ainda não conseguiu ser e que vai acontecer, porque como células num corpo, gente está entrando toda hora. E em diversos estágios de consciência. E não necessariamente todas elas capturaram que o que você fala, na prática, deveria acontecer. Então é vivo, né? E se tá tudo bem, se tá tudo calmo, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que tá escondida pra Tem alguma coisa errada. Tá escondido, né? Todo mundo sorrindo, todo mundo falando que tá tudo funcionando. Não é verdade. Gina, você traz... Ou, né, você trouxe tantas pessoas tão iguais que impossível. Então, se uma das premissas é a diversidade, virão pessoas em estágios também de consciências diferentes por vivências diferentes que cada um teve. E aí, como é que a gente equaliza isso? Com uma cultura forte e transparente. Não, as duas coisas vão ter que andar juntas. Perfeito. E casando essa maturidade, essa experiência, vivência que você teve muito no ambiente profissional, né? Hoje eu percebo no lugar que você está profissionalmente, à frente do Empório Fasano, eu vejo muito essa conexão. Queria que você pensasse um pouco nessa sua trajetória sobre os aprendizados que você teve enquanto varejo. Porque é uma inovação para o setor onde você está, o que vocês construíram. E eu acho que essa sua experiência, esse olhar de alimentação, esse olhar de viver um ambiente varejo e entender essa relação indústria, né, foi muito importante para isso. Mas também esse olhar de diversidade, de humanizar, de entender que tem pessoas diferentes, que tem pessoas que estão lá atendendo e que são incríveis, que têm condições diferentes das pessoas que estão comprando. Então eu acho que foi muito feliz esse casamento, essa combinação do que você chegou hoje no Empório Fasano. Mas tem toda uma trajetória, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Seria impossível de ter feito esse projeto sem os 28 anos que eu vivi. Quando eu entrei, eu tava 25 anos de carreira, eu tô com 28. Eu vou comentar agora. que eu tô Daqui a pouco eu vou também. Seria muito improvável que ele tivesse chegado até essa fase da vida dele. E ele chega exatamente porque eu aporto muitas histórias do varejo, de tentativas de fazer algo como o que o Fasano fez, seja em uma das operações que eu passei ou em várias. Então tem muita coisa lá que não é inovação no sentido de produto. Mas a grande inovação está como a gente empacotou o produto, como a gente vem entregando ele para o consumidor. Então, em produto, rotisserie foi uma categoria que foi onde eu comecei minha carreira. Padaria, idem. Cafeteria, tem uma matéria minha na SA Varejo, de 2007, que você vai lá no meu Instagram, você acha lá, eu na capa de uma das matérias, na época era Supermercado Moderno, né? E falando sobre a inovação no Pão de Açúcar em Iguatemi, né? A gerente de produto, Vanessa, abre cafeteria no shopping Iguatemi, dentro da loja do Pão de Açúcar. Imagina, 2007. Então, tem coisas que a gente empacotou diferente. Então, o que tem de diferente? A natureza do negócio Fasano é vender comportamento, lifestyle. É uma marca centenária, com credenciais de luxo. E linguagens que são muito sutis. Então, a gente tentou transferir essa sutileza para todas essas experiências de produto que o varejo vem entregando. Então, pegamos ali a própria rotisserie, mas embalamos com essa ideia de que você tem o prato do Fasano em casa. Ou ainda, a ideia de que é o buffet Casa Fasano, né? E aí é um pouco mais expandido, que é quando eu recebo pessoas. Então, é receber com algo maior, né? Com muito savoir-faire. A nossa padaria, que aí faz uma alusão a todo o café da manhã de um hotel.
né? Quem não pensa, né? O que serve no café da manhã de um hotel 5 estrelas. Todo mundo quer tomar o café em qualquer hotel, né? Exato. Então, assim, tá no inconsciente da pessoa, né? Que quando eu tenho um bom café da manhã em casa, é um café de hotelaria. Então, o que seria, né? Essa seleção de produtos da hotelaria no café da manhã? Olha que oportunidade sutil da gente explorar. E, ao mesmo tempo, vem outras sutilezas que aí falam com o comportamento, com o dia a dia do consumidor, que é essa vocação da marca de produtos que respeitem a natureza do produto, entende? Então, a marca, ela tem muito respeito pelas receitas que são fundamentalistas, pelos ingredientes que são de origem, e que a saúde tá printada ali. Então, a hora que a gente coloca um hortifruti, com a salada mais crocante, porque ela, né, ela vem colhida de um processo, né, mais respeitoso, ou os ovos cage-free, né, porque, de fato, nós estamos respeitando o ecossistema onde eles foram produzidos, as frutas, o brix das frutas, o tomate. Não é época para bom tomate, não vai ter tomate. Então, são esses respeitos que, de alguma forma muito sutil, a gente ajuda, inclusive o varejista tradicional, a educar o seu consumidor. Porque quando uma marca como essa se posiciona nesses lugares, falando de forma sutil, sobre composições de produtos e alimentos, ajuda o mercado tradicional a transformar isso em oportunidade de venda. Que é mais difícil você confiar numa marca tradicional ou numa marca que não é só, né, mas é um ecossistema que revende marcas de outras indústrias. Quando está debaixo da umbrella do Fasano, significa que a gente escolheu. E isso é muito forte, né? Passa por esses lugares, gastronomia, hospitalidade, o café do hotel, o jantar no hotel, o bar do hotel. Então, esse ingrediente, de fato, ele é muito especial e conta uma história. Não, sem dúvida, a chancela, a curadoria, né? Eu acompanho muito de perto a curadoria dos produtos. Mas fazendo um paralelo com o varejo tradicional, e eu tenho o prazer hoje de trabalhar com médios e pequenos varejos, porque eu escolhi realmente esse caminho. E às vezes eu escuto, mas a indústria não vai querer que eu tenha uma loja, ou eu tenho 3 lojas, né? E você me falando agora, o que eu respondo para eles é assim, o cliente escolhe a sua loja para ele. É isso. Você se relaciona com o seu cliente, então você tem a oportunidade e talvez a obrigação de proporcionar essa experiência, porque ele escolhe você para ir lá, né? Então, de uma certa forma, essa relação da indústria, ela vem somar essa relação que você construiu. É isso. Né? Então, eu acho que todo mundo tem esse potencial de proporcionar essa experiência. Lógico que a gente está falando de segmentos e volumes e experiências diferentes, mas o Fasano faz isso para o cliente que ele conhece, né, de outros segmentos que ele atua, e que não é diferente desse ambiente tradicional ou desse varejo alimentar, onde conhece o seu cliente, tem que começar a ter esse olhar de por que ele vem comprar categorias básicas na minha loja e não em outra, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito legal, né? Ninguém cria uma empresa sem um PPT mental do que eu quero oferecer ali. E ninguém e às vezes é grande parte dos motivos, quer ganhar dinheiro, duplicar de tamanho, né, enriquecer com aquele modelo de negócio, né, ser próspero e tal. Mas tem uma proposta de valor atrelada ali. E até quando você faz o básico, eu quero entregar o básico bem feito. Entende? Perfeito. Sempre tem uma proposta de valor. Então, quando eu tenho essa proposta de valor muito clara para mim, o meu negócio começa a tomar desenhos. Só que entre a proposta de valor que eu concebi e os desenhos que o consumidor capturou, tem uma outra operação acontecendo. O dado, a pessoa, o cliente, ele está nesse lugar. Entende? Entre o que você desenhou, como ele te identificou e como ele consumiu. O sucesso das empresas hoje está neste lugar onde ela consumiu, onde converteu real. Você gritou no Instagram, você colocou um post gigante, você contratou um influencer, você fez várias coisas, mas aonde ela consumiu. Então, se você como varejista estiver muito atento a esse fio condutor, que é onde ela consumiu, e nesse lugar você desenhar as experiências para o seu cliente, entende?
Se é o básico bem feito, se é o café especial, se é o azeite XPTO, se é aula, não importa, mas é onde ele consumiu. Você desenhar uma linha, você vai fazer esse seu consumidor ser fã seu. E a indústria quer estar perto de quem tem consumidor fã. Perfeito. Então, é isso que eu acho que a gente precisa, educar o varejo médio, né, e o pequeno, de que ele pode sim ser ultra sexy para a indústria, desde que ele detenha, né, consciência da proposta de valor entre a proposta de valor realizada dentro do carrinho. E o quanto ele vem correndo atrás, né, de ser referência nesse lugar. Então, obviamente, em tempos onde a gente disputa a atenção do consumidor, quem hoje faz isso de forma genuína, né, e especializada, e aí vale o que eu faço no Fazano para qualquer um, entende? Aí não tem a ver mais com varejo de luxo, mas é que no meu caso eu estou dentro de uma segmentação de experiência de luxo. Sim. Então a curadoria pode ser a sua curadoria dentro do seu negócio de básico, Perfeito. de vender arroz e feijão. Perfeito. Então o termo curadoria, ele não é proprietário do varejo de luxo, mas ele deveria ser usado para apurar, né, o teu dado e a necessidade do teu consumidor. E do que a gente veio falando, que a gente construiu de raciocínio nessa conversa, a curadoria, a importância do posicionamento, que a gente está precisando discutir mais sobre essas questões de quem é o supermercado hoje, quem é o atacarejo. E olhando hoje pela ótica do Fazano, do que vocês estão construindo, eu acho que a importância do não é importante nesse contexto de quais são o que eu não quero, né, o que não faz sentido para mim. Né? Então, quando você fala o exemplo simples de que eu não vou por tomate porque não é a época, é um não, é uma escolha. Né? E ela tem custo. É um posicionamento. E ela tem custo, ela tem desdobramentos, mas ela também pode trazer muito mais benefícios do que, né? Quanto mais distante a gente está do core business, mais difícil da gente ser reconhecido. Né? E aí é quanto vai custar pra gente conceber essa marca nova, esse produto que a gente, né, empacotou novo. O que acontece ali no Fazano é que o core business da empresa é hospitalidade e gastronomia. Ponto. Esse é o core business. É o que ele fez de maior e melhor para a sociedade. Entregou muito, sabe, em várias nuances e aspectos. E muitas outras áreas de serviço se apropriam de coisas que foram criadas lá no Fazano e nem sabem. Mas o ponto é, tem coisas que a gente... Qual que era a pergunta agora? Até fui falar. Sobre os não, sobre a curadoria, o olhar do, né, menos gourmet, menos esse olhar de que eu faço uma curadoria, mas a importância que ele tem das escolhas, né, do sim, do não que faz sentido para mim. O Fazano, ele é exatamente esse lugar que já tem o core business dele definido e os nãos, no nosso caso, na hora de implantar o varejo, eles foram mais comuns de acontecer. Porque tem várias coisas que são nãos para o core business do Fazano. Perfeito. Para o varejista que olha para o core business varejo, acha que eu fiz não demais. Mas o meu não primário é respeitar o core business da marca onde eu nasci, como varejista. Então, eu sou um varejista dentro da marca Fazano. Então, por mais que seja óbvio para o varejo tradicional, é não óbvio para um varejo do Fazano. E todas as vezes que eu me distancio, foram as vezes em que foi mais difícil aterrar a categoria de produto. Então, a curadoria, mesmo ela vindo com intenções sobre a marca, ela precisa vir sobre intenções sobre o comportamento, entende? Então, é sempre misturando como que esse consumidor, que ele também vai nas marcas varejistas, como que ele vê esta mesma categoria do varejo, que poderia estar no Fazano, mas como ele esperaria ver, já que é o Fazano. Olha que sutil. Então, aí vai exemplos de comida pronta. Talvez num varejista tradicional, eu queira comprar coisas básicas, mas no Fazano eu queira, de fato, um jantar especial. Ou eu vou usufruir no Fazano só em momentos especiais. Então, meu desafio hoje do Fazano não é dizer não, que eu acho que é o grande desafio do varejo tradicional, que é entender o seu cliente. Eu acho que o cliente do Fazano está bem entendido, obrigado. No caso, como ele se comporta, quem ele é. Mas no nosso caso como então eu posso convidá-lo, né, a usufruir no varejo o Fazano de formas diferentes. Então, quais os sims, né, que eu poderia dar? Eu ia trazer exatamente isso, de que é menos um olhar
de que não, isso não serve, isso não é pra mim, mas é mais de que quando eu Bruna, entro, ou o Bento, é sim pra tudo. A gente olha e fala, eu quero isso, eu quero aquilo, em momentos diferentes. Mas então, imagina como isso me custou quebrar nãos do total. lado de lá como marca, né? Total. Esses sims, cada um deles, eu te falo, assim, até o fato de embalar a massa, do fazendo o molho, do fazendo colocar na gôndola, né? Esse foi um dos sim mais, né, difíceis, porque tem que entregar toda a qualidade, toda a experiência, sem né, colocar em questionamento a refeição servida no próprio restaurante. Pelo contrário, um precisa adicionar ao outro. Uhum. Então, acho que o convite que essa operação traz hoje para o varejo, eu acho que você é uma das pessoas que vem detectando isso, é que tendência nem sempre é sobre volume de vendas. Tendência é sobre como eu uso daquilo para aprimorar o meu olhar sobre um consumidor que vem hoje sendo estimulado, né, em gourmetização até no pneu. Eu brinco assim, não tem nada mais, né, até a compra do pneu hoje está super gourmet, né? Então, assim, como é que eu me diferencio? Então, o Fazano trouxe esse lugar, né? Imagina, eu tenho guardanapo de pano numa cafeteria que é um varejo. Eu acho que isso resume bem. Mas eu não cobro mais um café expresso, por isso nosso preço é o preço do metro quadrado onde ele está inserido, que é o Jardim de São Paulo. Ai, que delícia. A gente falou de tanta coisa. Que viagem. Né? Não, mas para finalizar essa parte, eu acho que a Vanessa sabe o quanto eu sou fã do Empório e o quanto é gostoso estar lá. Então, convidar todo mundo que tem a oportunidade de conhecer, porque realmente é uma experiência e quando você... E parece que é distante, às vezes, da sua realidade, mas quando você tá lá, você consegue entender. Então, o meu convite é ir até lá. Todos convidados. Eu vou caminhar aqui para o final e eu queria te fazer 2 perguntas para a gente poder, acho que refletir um pouco a respeito do que vem para o futuro. Mas também antes eu queria te fazer uma pergunta que me veio essa semana. De que se a Vanessa pudesse ter 10 minutos com alguém, quem que seria essa pessoa? Quem que você gostaria de ter a oportunidade de estar 10 minutos? Se eu pudesse estar 10 minutos comigo, com 14, acho que seria meu maior pedido para os hologramas da inteligência artificial. Todas as pessoas que estão vivas, de alguma forma, hoje estão perto da gente. Todas. E até algumas que partiram, hoje a gente já tem acesso a imagens e textos para a gente se inspirar. 10 minutos é muito pouco para a gente estar perto de alguém que nos inspire e a gente conseguir pôr um canudinho, sabe? E beber daquela pessoa. Mas se eu tenho 10 minutos, eu queria estar comigo, com 14 anos, e dizendo, em 10 minutos, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, tá tudo no lugar certo. Cuida o mais rápido possível da sociedade, porque ela vai ser o teu pior inimigo. O mundo, ele parece realmente difícil, e ele é, mas o mais legal é que a gente pode melhorar, e melhorar todo dia, e deixar as nossas arestas mais parecidas com facetas de diamante do que com pedra bruta. Então, esse rolamento da vida vai te deixar bem, vai te deixar legal. Eu só queria poder dar essa tranquilidade. Que legal. Que eu acho que é... E você olhando para Vanessa de 14 anos, né? Fez muito esse link sobre o que eu quero te perguntar, de como que se a Vanessa pudesse olhar nos próximos 2, 3 anos, ou falar para Vanessa. E antes a gente faria essa pergunta de 10 anos, mas o mundo tá mudando tanto. Eu nem sei que mundo vai ser, Bruna. 10 anos eu não converso pra gente chamar o Walter Longo aqui. Eu preferi diminuir um pouco para falar. Se a Vanessa tivesse que falar com a Vanessa daqui 2, 3 anos, ou ver a Vanessa, ou esperar da Vanessa daqui 2, 3 anos, continua levantando de manhã. Faz aí o que dá pra fazer. Você já vai fazer muita coisa mesmo, então nem adianta eu falar pra você fazer menos. Você vai fazer um monte.
sofre menos em cada situação. Elas não serão os seus sofrimentos daqui a 3 anos, então logo não pode ser nada que vai te paralisar. Então, daqui a 3 anos, tudo que está te preocupando agora nem vai existir. Talvez nem o formato que o mundo é. Então, fica em paz daí onde você está. Reage menos, se molda mais, se coloca mais na perspectiva do outro, tem mais chances de você atualizar essa sua máquina humana mais rápido, mais ágil, com mais eficiência, porque é isso que parece que eles precisam ali na frente, de mais humanos. Perfeito. É isso. Gostou? Caramba! Foi boa a conversa, eu adorei. Nossa Senhora, foi uma viagem isso aqui. Foi uma viagem. Obrigada por estar aqui, por aceitar. Eu sei que o mundo tá corrido. Desculpa. Um mundo muito corrido, a vida muito corrida, complexidades de idades, de geração, de negócios. Então, todo mundo que aceita estar aqui comigo realmente é uma gratidão para mim. Queria dizer para todo mundo que está nos assistindo que eu achei que eu realmente deixei essa conversa fluir, porque eu sabia que ia ser bastante emotiva, como eu falei no convite, como ia ser de reflexão, né? Desse olhar pra gente, né, pra dentro, eu acho que é Total. super importante, e a Vanessa causa isso na gente. Essa reflexão. Então, obrigada por estar aqui, obrigada pela sua amizade, parabéns pela sua trajetória, pela sua história. Eu sou suspeita e sou fã ao mesmo tempo, então, obrigada, Van, gratidão. Eu quero agradecer super esse momento. São raras as vezes que a gente tem a chance de falar sobre a gente de uma forma mais limpa. E você é uma pessoa que me permite essa troca, sempre. Então, talvez hoje seja um material que as pessoas ouçam nuances minhas com outras perspectivas, mas esse deveria ser o convite para todos nós, né? A gente nunca sabe tudo de alguém, né? Por mais que as redes sociais, né, tragam várias cenas nossas da vida, tudo está muito longe de um bom café e um tempo com alguém, né? Porque eu convivo com a Bruna quase todos os dias, nos últimos 5 anos, né? Assim, a gente tem estado tão junto todo dia, mas são nos grandes cafés que eu tenho com a Bruna que eu sei mais sobre a Bruna. Todos os outros, né, pílulas do dia, eu ratifico tudo que eu gosto na Bruna. Mas é quando a gente se permite, né? Se jogar, vivenciar um pouco do outro. Então, hoje eu vivi mais, né, dessa faceta que você tem de fazer perguntas certas para estimular conversas profundas. Então, a conversa foi boa para mim, porque eu refleti sobre coisas que eu não tinha falado juntas e misturadas, que é emoção, alimentação, humanização, minha obsessão, que é trabalhar. Então, olha só, né? Quantos sentimentos, quantas coisas que a gente é na vida e vamos lá, né? Fazendo o mundo melhor. É isso. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Continue acompanhando a gente tem aí outros convidados para vir tão especiais quanto a Vanessa, para a gente poder aprender. Eu tô realmente, como eu falei no começo, muito feliz de estar aqui e cada vez mais emocionada por tudo que eu escuto, e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima.